Meu nome é Pedro, eu sou médico, oftalmologista, mestre, especialista em glaucoma, conteudista do portal AF, do Whitebook, e hoje nós vamos dar seguimento à nossa série Glaucoma 360, e hoje nós vamos falar especificamente dos tipos principais de glaucomas que existem, e os tratamentos, as modalidades de tratamento e alguns cuidados que a gente tem que ter, uma vez que a gente sabe qual é o tipo de glaucoma que o nosso paciente tem. Nossos objetivos hoje são classificar os principais tipos de glaucoma, conhecer eles, na verdade, né? Conhecer o espectro, como a gente falou na primeira aula, o glaucoma é um grupo de doenças. Então, nós vamos conhecer parte desse grupo, dos principais tipos de glaucomas que a gente tem. Nós vamos pontuar as medicações de uso sistêmico que podem interferir em determinados tipos de glaucoma e a gente vai abordar os principais tratamentos do glaucoma, as modalidades, quando que cada tratamento está mais bem indicado. E a gente vai começar com a classificação. Então, como a gente viu nas primeiras aulas, o glaucoma, a gente vai ter glaucoma de ângulo aberto e de ângulo fechado. Então, essa classificação em aberto ou fechado, ela vai ser dada pela gonioscopia. Então, esse é um exame extremamente importante, que é a partir dele que a gente começa a trabalhar a classificação do glaucoma. Então, o glaucoma de ângulo aberto, a gente vai dividir em primário e secundário. O primário de ângulo aberto é o mais comum, é aquele que a gente comentou, os fatores de risco, é aquele que a gente vai ver mais na prática clínica. É aquele glaucoma que ele vai aumentar a sua prevalência a partir dos 40 anos de idade, é onde a pressão intraocular é um dos principais fatores de risco, e ele vai aumentando exponencialmente com a idade. Ali por volta dos 40 a gente tem uma prevalência menor e por volta de 80 anos a gente tem uma prevalência que beira ali os 10%. O glaucoma juvenil primário de ângulo tardio é um glaucoma que tem características parecidas com o primário de ângulo aberto, porém que ele começa um pouco mais cedo, geralmente após a puberdade. Esse tipo de glaucoma costuma evoluir para a cirurgia mais cedo também, costuma ter uma evolução um pouco mais desfavorável do que o primário de ângulo aberto. Eu coloquei aqui esses dois espectros, que são espectros que eles não são glaucoma. A gente tem o suspeito de glaucoma primário de ângulo aberto, que é aquele paciente que tem alterações estruturais ou funcionais limítrofes. Estruturais em que sentido? Um nervo óptico com uma escavação mais aumentada, porém sem dano localizado, um campo visual ainda inespecífico, sem uma alteração típica de glaucoma. Então, é um paciente que a gente vai acompanhar mais próximo, a gente vai repetir esses exames, a gente vai seriar a retinografia dele, para poder ver se de fato ele é só um suspeito, né, que tem uma escavação grande fisiológica, ou se realmente ele é um glaucoma inicial e que está em evolução. Então, e é um paciente que pode ou não ter pressão alta, intraocular alta. Na outra ponta, a gente tem o hipertenso ocular, que é aquele paciente que não tem um dano glaucomatoso, o nervo óptico é normal, fisiológico, escavação fisiológica, mas que a pressão intraocular dele está elevada, está acima de 21 milímetros de mercúrio. E a gente classifica esse hipertenso ocular, a gente classifica ele de acordo com o estudo OATS, o HTS, em hipertenso de leve, moderado e alto risco. A gente vai depender de diversos fatores para a gente fazer essa classificação. A gente vai olhar qual é a pressão intraocular que ele tem, a gente vai olhar a paquimetria, vai olhar a idade, vai olhar o campo visual, o MD especificamente, para poder fazer essa classificação. E a depender dessa classificação, a gente opta por tratar ou acompanhar. A gente tem os glaucomas secundários de ângulo aberto. Então, aqui o ângulo continua aberto, mas tem uma causa gerando o aumento da pressão intraocular. Então, pode ser uma causa ocular, por exemplo, um glaucoma pseudosfoliativo. O glaucoma pseudosfoliativo, a gente tem um material fibrilar da pseudosfoliação que ela vai começar a se depositar ali no ângulo. Esse depósito desse material fibrilar ele faz um aumento da pressão do olho, que pode gerar um glaucoma pseudosfoliativo. Essa síndrome de pseudosfoliação ela é mais comum em mulheres de ascendência escandinava, acima de 60 anos, e ele costuma vir associado a outras alterações, como, por exemplo, alterações na cápsula, alterações cristalinianas. Então, geralmente, são pacientes que a gente vai ter um cuidado maior na cirurgia de catarata. Ela costuma estar associada a uma zonulopatia, costuma estar associada a complicações no intraoperatório. São pacientes que não dilatam tão bem. Então, uma análise muito detalhada é importante nesses pacientes. O glaucoma pigmentar, por sua vez, ele também vai ter um depósito de material na malha trabecular, mas é um material pigmentar, é um material de melanina. O atrito ali do cristalino com a parte posterior da íris
gera uma dispersão desses pigmentos e eles acabam acumulando na malha trabecular. Aqui o espectro é diferente, a epidemiologia é um pouco diferente, a gente está falando de homens, geralmente, na faixa de 30 anos, homens míopes, e aqui a gente tem outros tipos de achado. A gente vai ter essa deposição desses pigmentos, ela ocorre também na córnea, e ela ocorre no formato de um fuso, chamado de fuso de Krukenberg. Não é patognomônico, mas é extremamente sugestivo desse quadro. E o que acontece? É comum esse tipo de paciente ter uma elevação da pressão intraocular após a realização de exercício físico. Então, aquele paciente míope, homem na faixa dos 30 anos, a gente precisa olhar com detalhes esses outros achados. E a gonioscopia deles é muito típica. A gente vai ver um trabeculado muito pigmentado, a gente vai ver uma linha de Schwalbe também exuberante. Então, é importante a gente fazer gonioscopia em todos esses pacientes, para a gente poder avaliar isso. A gente pode ter um glaucoma de ângulo aberto induzido pelo cristalino, por exemplo. Uma catarata hipermadura, ela vai começar a ter uma transsudação de proteínas, às vezes pela cápsula do cristalino, e essas proteínas, esse material transudado, ele acumula na malha, obstrui ela e aumenta a pressão. O glaucoma uveítico é extremamente importante a gente lembrar. Então, as uveites hipertensivas, elas podem cursar com glaucoma, elas podem evoluir para um glaucoma, se não for controlada o quadro hipertensivo. E quais são essas uveites hipertensivas? A gente tem, por exemplo, a crise glaucomatociclítica, que é a síndrome de Posner-Schlossman. Então, aquele paciente vai ter picos hipertensivos, picos de hipertensão intraocular importantíssimos. Geralmente a gente não identifica uma causa aparente no primeiro momento. A gente tem aqueles pacientes que fazem, por exemplo, uma infecção intraocular e que cursa com uma uveíte, por exemplo, uma ceratoveite herpética, que costuma cursar com um aumento da pressão intraocular. Esse paciente pode evoluir com glaucoma uveítico se a gente não manejar adequadamente o quadro inflamatório e a pressão intraocular. E a gente tem aquelas uveites crônicas, aqueles aumentos da pressão intraoculares crônicas, como, por exemplo, as uveites reumatológicas. Então, a gente vai pensar, por exemplo, na IJ, na artrite idiopática juvenil, nas espondiloartropatias. Esses pacientes podem cursar com aumento da pressão intraocular secundária a essa uveíte. E esse quadro evolui para uma neuropatiótica glaucomatosa. Então, o paciente que tem essas afecções sistêmicas, que sabidamente podem cursar com uma uveíte, a gente precisa ter uma análise detalhada, ver direitinho se essa pressão do olho não está subindo. Eu coloquei o glaucoma neovascular aqui, porque ele nasce inicialmente como uma patologia de ângulo aberto. Os neovasos, eles surgem no ângulo aberto. E assim, tradicionalmente, tipicamente, vai evoluir com ângulo fechado. Então, quando a gente muitas vezes observa, já é um ângulo fechado, sinequiado, mas inicialmente os neovasos se depositaram na malha trabecular de um ângulo aberto. Mas de onde surgiram esses neovasos? As principais patologias que fazem neovascularização angular são a retinopatia diabética proliferativa e oclusões vasculares retinianas. Então, aquele paciente que tem uma oclusão vascular, eu preciso acompanhar. A gente tem o típico glaucoma dos 100 dias, que é o paciente que fez uma oclusão vascular e evoluiu com glaucoma neovascular, e o paciente com retinopatia diabética. A gente precisa avaliar esse ângulo metodicamente, avaliar, pesquisar ativamente neovasos ali, que esse paciente pode evoluir com glaucoma neovascular. E glaucomas secundários a tumores intraoculares. Fragmentos do tumor ou o próprio tumor podem obstruir a malha trabecular. Um glaucoma de ângulo aberto que a gente precisa ter muita atenção e que eventualmente é negligenciado é o glaucoma secundário ao trauma ocular. Então, quando a gente fez um trauma ocular confuso, eu preciso avaliar esse olho inteiro, por inteiro, não só o ângulo. É como a gente avaliar a retina, avaliar todas as estruturas, mas às vezes a gente acaba esquecendo do ângulo, a gente não pode esquecer do ângulo. Por que eu falo isso? Porque pode ter deposição, às vezes, ali, de material inflamatório, de sangue no ângulo e aumentar a pressão no olho no primeiro momento. Os pacientes às vezes fazem um efema traumático, a pressão eleva. Só que isso daí a gente observa nos primeiros dias, nas primeiras horas, nas primeiras semanas, esse aumento da pressão intraocular. Agora, pode haver um aumento da pressão intraocular no trauma, secundário a uma recessão angular. Então, teve um desalinhamento das estruturas do ângulo em determinada região secundária ao trauma, e isso vai levar a um aumento da pressão intraocular, só que a longo prazo, muitas vezes. É aquele paciente que teve um trauma ocular ali alguns meses, algumas semanas, e lá na frente ele abre o quadro com uma hipertensão intraocular, às vezes evoluindo já para um glaucoma. Então, eu preciso fazer uma gonioscopia, identificar se tem recessão, vi que tem uma recessão angular, eu vou avaliar periodicamente esse paciente para evitar uma progressão para um possível glaucoma. A gente tem
o glaucoma de ângulo aberto iatrogênico. Então, por exemplo, paciente que precisou usar corticoide por qualquer motivo que seja um corticoide ocular, que é mais comum evoluir esse tipo de evolução, um corticoide sistêmico. Em pacientes corticosensíveis, em especial aqueles que têm alteração no gene da miosclina, eles podem evoluir para um glaucoma corticogênico, porque ocorre um remodelamento da matriz extracelular da malha trabecular. Então, eu preciso acompanhar de perto. O paciente vai ter que usar corticoide por longo prazo, um paciente com veite, paciente com doença reumatológica, que vai usar corticoide por um tempo maior, a gente precisa avaliar de perto para ver se essa pressão do olho não vai subir. A gente pode ter um glaucoma secundário após uma cirurgia ocular, por exemplo, a cirurgia de catarata. Às vezes fica o material viscoelástico no ângulo, fica o material inflamatório. Então, de rotina, a gente avalia a pressão sempre no pós-operatório desses pacientes. E lasers oculares também. Então, por exemplo, uma capsulotomia por IAG laser, uma iridotomia por laser, ela pode fazer uma elevação da pressão intraocular. E aí a gente precisa acompanhar de pertinho esses pacientes, precisa avaliar se a pressão não subiu, porque é comum evoluir para uma hipertensão intraocular logo após o procedimento. Então, é importante a gente mensurar e acompanhar de pertinho se o paciente fez uma cirurgia ou se ele acabou fazendo um laser ocular. E a cirurgia vitreoretiniana, ela também pode evoluir com glaucoma de ângulo aberto. Por quê? Por exemplo, o paciente que fez um descolamento de retina crônico, esse processo por si só a longo prazo pode evoluir para uma neovascularização, mas a própria cirurgia vitreoretiniana, ela aumenta o risco de ocorrer um aumento da pressão intraocular. Por quê? Muitas vezes são utilizados tamponantes, como, por exemplo, o óleo de silicone ou um gás para poder tamponar. E essa substância, em especial o óleo, que é o que a gente mais costuma observar, ele pode ficar gotículas de óleo na malha trabecular. E isso obstrui e aumenta a pressão intraocular. E ainda no âmbito da retina, de alterações, em especial do descolamento de retina, a gente pode ter a deposição de debris retinianos ali na malha trabecular e fazer como, por exemplo, ocorre na síndrome de Schwartz-Matsu, onde a gente tem um aumento da pressão intraocular e uma possível evolução para um glaucoma. E por essas causas todas que a gente mencionou, a sua grande maioria, elas estão associadas a mecanismos trabeculares. São depósitos de diferentes etiologias que vão se depositar no trabeculado. Agora, existem alterações pós-trabeculares, como, por exemplo, em doenças extraoculares, que vão atrapalhar a drenagem venosa episcleral. Então, por exemplo, um tumor orbitário, uma fístula arteriovenosa, uma obstrução da via cava superior, elas vão aumentar a pressão, a pressão venosa episcleral e vão reduzir a drenagem do humor aquoso por um mecanismo pós-trabecular. E isso pode gerar, de forma retrógrada, um aumento da pressão do olho com consequente glaucoma. Agora, no espectro do fechamento angular, então aqui fizemos a gonioscopia, observamos que o ângulo está fechado, a gente pode ter um glaucoma de ângulo fechado, primário ou secundário. O primário, a gente tem esses espectros, que é o suspeito de fechamento angular primário, o glaucoma primário e o fechamento agudo. O que é o suspeito de fechamento angular primário? É aquele paciente que na gonioscopia existe um contato da íris no trabeculado em 2 ou mais quadrantes. Só que esse paciente não tem sinéquia, ou seja, não tem adesão da íris no cristalino. Quando você faz ali a indentação, você consegue abrir o ângulo. Não temos alteração no nervo, o nervo está saudável, e muitas vezes não temos alteração da pressão intraocular. Agora, o fechamento angular primário é aquele paciente que já apresenta uma sinéquia, por exemplo. Ele já apresenta uma adesão da íris no trabeculado, e essa adesão na íris do trabeculado, ela pode ser maior ou menor grau, ela já indica que teve um contato prévio ali, e aqui a gente já está falando da doença do fechamento angular primário. A gente pode ter sinéquia, pode ter imprints ali mostrando isso daí, mas especialmente as sinéquias anteriores periféricas. Esse paciente com fechamento angular primário, ele não tem ainda o glaucoma, ou seja, o nervo óptico ainda está saudável. Ele pode ter aumento da pressão intraocular, mas o nervo ainda não evoluiu para glaucoma. Agora, o glaucoma primário de ângulo fechado é aquele paciente que tem a doença do fechamento angular e evoluiu com uma neuropatia óptica glaucomatosa. Esse paciente pode ou não ter uma elevação da pressão intraocular também. É comum que tenha, mas não é obrigatório que tenha. O que é obrigatório aqui no glaucoma é ele ter a neuropatia glaucomatosa e o ângulo fechado, a doença do fechamento angular.
E igual a gente falou nas primeiras aulas, a gente pode ter o fechamento angular agudo. Quando há uma oclusão repentina de todo o ângulo, a gente pode ter um aumento súbito da pressão intraocular, que ultrapassa ali os 50 milímetros de mercúrio. Aqui sim, diferente dos outros que a gente comentou agora, esses anteriores não costumam ser sintomáticos, o paciente não costuma ter sintoma. No fechamento angular agudo, o paciente está extremamente sintomático, o paciente tem uma dor ocular importante, uma redução da visão importante, pode ter cefaleia, náuseas, vômitos, e aqui no fechamento angular agudo, aqui é uma emergência oftalmológica. Então a gente precisa intervir imediatamente para baixar essa pressão, melhorar o ângulo, igual a gente mencionou nas aulas anteriores. E a gente tem os fechamentos angulares secundários. Pode ser com bloqueio pupilar. Por exemplo, o bloqueio pupilar é quando a gente impede o fluxo do humor aquoso pela pupila. Então, esse bloqueio pupilar pode ser por uma anteriorização do cristalino. Então, por exemplo, a gente tem uma síndrome de Marfan, às vezes o cristalino está anteriorizado, está tamponando ali. Pode ser pelo contrário, às vezes o paciente não tem cristalino, o paciente é afásico. E aí, no lugar ali, está o vítreo. O vítreo pode tamponar a pupila e impedir que haja um fluxo do humor aquoso por ali. Pode ser também um tamponamento por conta de uma lente intraocular. Existem as lentes intraoculares de câmara anteriores, elas podem eventualmente fazer esse tamponamento, ou uma lente intraocular de câmara posterior mal posicionada, que se deslocou e está tamponando ali. E pode também por medicamento, por exemplo, uma pilocarpina, um miótico, que faz a pupila ficar pequenininha, pode induzir um bloqueio pupilar, e faz um fechamento secundário e aumenta a pressão do olho. A gente pode ter um fechamento sem bloqueio pupilar. O que aconteceu aqui no fechamento sinequial? Aqui, por alguma alteração no ângulo, como por exemplo a gente comentou do neovascular, ele gerou uma contração e gerou uma sinéquia, uma adesão entre a íris e a malha trabecular. Mais comum no glaucoma neovascular, pode acontecer na síndrome endotelial iridocorneana, quando a gente tem uma proliferação do endotélio para essa região da malha trabecular, tampando ela. Então a gente tem uma sinéquia ali. E também pode acontecer após uma cirurgia de segmento anterior, onde o epitélio da córnea, que está na região da superfície, começa a crescer na região interna e tampa essa região, gerando um aumento da pressão intraocular também. Agora, existem outros tipos de fechamento secundário. Por exemplo, glaucoma maligno, que é o misdirection, que ocorre uma alteração do fluxo do humor aquoso. Por exemplo, após uma cirurgia intraocular, pode acumular humor aquoso atrás ali da íris e ela gera uma anteroversão, gera uma anteriorização do diafragma irido-cristaliniano para frente, e a íris tampona, a íris fecha ali a malha trabecular, gerando um aumento da pressão. Isso é comum em cirurgias intraoculares, catarata, glaucoma, por exemplo. Alterações como, por exemplo, cisto, tumores intraoculares posicionados atrás da íris podem empurrar ela para frente, fazendo esse fechamento também. Óleo de silicone ou fluidos utilizados na cirurgia de retina podem fazer essa anteriorização do diafragma também. Uma efusão uveal, ou seja, um acúmulo ali de fluido, né, supracoroideu, ele pode gerar uma anteriorização também dessa região da íris. O estágio mais avançado da retinopatia da prematuridade costuma cursar com uma câmara mais rasa e uma anteriorização dessas estruturas, e alterações congênitas também podem fazer isso. Então, aqui eu estou mostrando uma foto do glaucoma neovascular. O que a gente está observando nesse paciente? Esse é um paciente diabético, que ele fez uma retinopatia diabética proliferativa, evoluiu com neovasos, e aí formou vários neovasos na íris. Se a gente for observar, vou mostrar os neovasos aqui. Isso aqui tudo são vasos que não deveriam existir. Então, assim como tem neovasos aqui na íris, no ângulo que fica nessa região aqui, tem vários neovasos também. Eles estão fechando o ângulo, estão fazendo um fechamento angular, estão fazendo uma adesão irido-corneana ali na malha trabecular, aumentando a pressão desse olho. Esse é um quadro grave, extremamente grave. Bom, nós falamos dos glaucomas de ângulos abertos, dos de ângulo fechado, e nós temos os glaucomas infantis. Então, nesses dois primeiros, a gente tem o glaucoma congênito primário e o glaucoma de ângulo aberto infantil de início tardio. São doenças de um espectro parecido, com apresentações um pouco diferentes. O glaucoma primário congênito, ele vai abrir ali
nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas de vida. É um paciente que ele vai cursar com uma iritodisgenesia, uma trabeculodisgenesia, uma alteração no trabeculado congênita, que atrapalha a drenagem do mucosa e eleva a pressão do olho. Como o olho do recém-nascido ele está em desenvolvimento, ele é maleável, esse aumento da pressão intraocular, ela gera uma série de repercussões para esse olho. É um olho que aumenta de tamanho, o diâmetro corneano aumenta, então a gente tem um buftalmo. E a gente tem as características clássicas, que é o paciente que vai ter uma fotofobia, que vai ter um blefaroespasmo, que vai ter um lacrimejamento. A tríade tradicional é o lacrimejamento, fotofobia e blefaroespasmo no glaucoma congênito primário. Ele começa ali nos primeiros dias, semanas de vida. O de início tardio já começa pouco tempo depois até a puberdade. E são glaucomas de evolução desfavoráveis, são de evoluções rápidas. E muitas vezes a intervenção primária acaba sendo uma intervenção cirúrgica. Eles acabam não respondendo tão bem ao tratamento clínico. E a gente pode ter um glaucoma secundário infantil, por exemplo, anomalias oculares congênitas. Então aqui a gente vai pensar na anomalia de Peters, na síndrome de Axenfeld-Rieger, na aniridia congênita. São anomalias que vão gerar alterações no ângulo. Então a gente está pensando em neurocristopatias que vão muitas vezes gerar alterações angulares secundárias a uma anomalia congênita. A gente pode ter também uma doença sistêmica, né, adquirida, por exemplo, alguma facomatose na síndrome de Stern-Weber. A síndrome de Marfan, né, ela pode gerar uma alteração ali do cristalino e evoluir com glaucoma secundário infantil. Pode ter um glaucoma infantil secundário, uma condição adquirida. Então, por exemplo, um paciente que evolui com uma artrite idiopática juvenil, ele pode evoluir com uma uveíte hipertensiva. Isso faz, muitas vezes, um glaucoma secundário infantil. E muitas vezes, aquele paciente que tem uma catarata congênita ou que precisou operar a catarata na infância, ele pode acabar evoluindo com glaucoma também. Seja por conta do pós-operatório da cirurgia e muitas vezes por conta do corticoide que é necessário no pós-operatório. Então, são casos e doenças, síndromes que a gente precisa acompanhar de pertinho esse paciente. Bom, então, por que eu falei de todas essas classificações, de todos esses subtipos? Primeiro, para ficarmos alertas a essas condições subjacentes que eu mencionei em cada um desses tipos, porque esses pacientes podem evoluir para algum tipo de glaucoma, e porque a gente precisa saber, em qualquer nível de atenção, primária, secundária, terciária, se o paciente com glaucoma, qual glaucoma ele tem. Faz diferença no nosso acompanhamento saber se ele tem um glaucoma de ângulo aberto, de ângulo fechado. Minimamente isso a gente precisa saber, o clínico precisa saber. Por quê? Se o paciente tem um glaucoma de ângulo aberto, seja ele qual for, a gente vai tomar cuidado com o uso de corticoide. Por quê? O uso de corticoide ele pode aumentar a resistência do mucoso. Não quer dizer que vai. Pode aumentar. Então, se o paciente ele tem glaucoma, então não vou dar corticoide? Não. Se ele tiver indicação do corticoide, pode usar o corticoide, mas o oftalmo precisa estar acompanhando perto. Essa pressão intraocular precisa estar sendo medida periodicamente. E se houver uma elevação, se houver uma alteração importante, a gente conversa, a gente vê se tem uma forma de usar uma medicação poupadora de corticoide. Então, no glaucoma de ângulo aberto, a gente vai preocupar com os corticoides. E no glaucoma de ângulo fechado, aqui não é uma preocupação só. Aqui a gente vai procurar evitar essas medicações. Tanto os anticolinérgicos quanto os simpaticomiméticos, como por exemplo, os anticolinérgicos atropina, escopolamina, oxabotinina, alguns antihistamínicos, antidepressivos tricíclicos, e no simpaticomimético a fenilefrina, algumas anfetaminas, broncodilatadores. Essas medicações, elas promovem algum grau de mitrise, e isso pode aumentar o contato irido-lenticular. Então, aumenta um pouco, anterioriza um pouco o diafragma e pode ocorrer um risco de bloqueio pupilar. Então, esse tipo de paciente, então se o paciente tem glaucoma de ângulo fechado, a gente vai tomar um cuidado muito grande com essas medicações. E os medicamentos derivados da sulfa, como a cetazolamida, o clorotiazida, o topiramato especificamente, na prática clínica a gente observa, pelo menos observa mais com o topiramato em específico, pode ocorrer uma efusão uveal, ocorre um deslocamento anteriorização desse diafragma irido cristaliniano, deixa a camada anterior mais rasa ainda e pode precipitar um fechamento angular agudo, independente ou não de bloqueio pupilar.
Então, a gente vai tomar muito cuidado com esses pacientes. Então, na prática clínica, o glaucoma de ângulo fechado nos restringe mais em relação às medicações. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em saber o que esse paciente está usando e qual é o tipo de glaucoma que ele tem. Agora, no âmbito do tratamento, o tratamento do glaucoma ele é multimodal. Nós temos diversas linhas de tratamento, nós temos diversas formas de conduzir esse paciente. A gente pode conduzir de forma clínica, com colírios, medicamentos, nós temos vários tipos de laser e várias modalidades cirúrgicas. O paciente, assim que a gente define qual é o glaucoma, que tipo de glaucoma ele tem, a gente vai classificar o nível de gravidade dele. Então, com base, muitas vezes, na campimetria, nos dados de OCT, a gente vai classificar a gravidade desse glaucoma. Então, a depender da gravidade, a gente vai optar por um tipo, uma modalidade ou outra. No âmbito do tratamento clínico, é o tradicional, é o que a gente observa mais nos consultórios, é o que muitas vezes o paciente já vem para a gente utilizando. A gente tem essas principais modalidades. Nós temos análogos de prostaglandinas, então, o travoprosta, hematoprosta, latanoprosta. Eles costumam ser a primeira linha de tratamento clínico, de colírio, né? É o que costuma gerar melhor resposta na redução da pressão intraocular. Porém, está associado a algumas alterações, então pode estar associado ao aumento da inflamação intraocular, alteração da coloração da íris, uma irritação ocular importante. Então, sim, tem pacientes que vão eventualmente apresentar contraindicação a essas medicações. Nós temos os beta-blocadores, como o timolol. Aqui a gente vai recordar daquelas contraindicações, como, por exemplo, paciente asmático, cardiopata. A gente tem os agonistas alfa-adrenérgicos, como a brimonidina, inibidores da anidrase carbônica, como, por exemplo, o diamoxacetazolamida, que a gente usaria via oral, e a dorzolamida, que a gente usa via ocular, e mióticos, como a pilocarpina. Esses são os tradicionais, os que a gente encontra com maior facilidade na prescrição, para o paciente encontrar na farmácia, mas a gente tem tratamentos mais recentes, como inibidores da roquinase, implantes intracamerais de hematoprosta, de travoprosta, dispositivos de liberação lenta de medicação, como anéis oculares, lente de contato terapêutica. A gente tem prostaglandinas novas de doador de óxido nítrico, como o Visulta. A gente tem o Bolon, que são todas terapias mais recentes, algumas um pouco mais fáceis, de fácil acesso, outras ainda não chegaram para a gente, mas já estão em estudos extremamente avançados. E a gente tem os lasers. Aqui é onde a gente tem um grande boom da popularização do SLT, que é a trabeculoplastia seletiva a laser. Durante muitos anos, o tratamento inicial do glaucoma primário de ângulo aberto, ele foi colírio, a base de colírio. Então, está nos guidelines anteriores, o início, por exemplo, uma análogo de prostaglandina, como primeira linha de tratamento. Os guidelines atuais, o consenso europeu, eles todos advogam a favor da trabeculoplastia seletiva a laser, o SLT, como primeira linha de tratamento. Por quê? A gente tem um tratamento com efeitos colaterais menores, com resultados excelentes a médio e longo prazo e que vão ter uma ótima resposta. Então, pacientes que têm um ângulo que permita isso, ou seja, um ângulo aberto, que não vai ter alterações oculares que contraindiquem, é uma excelente escolha para primeiro tratamento. A gente não vai usar o SLT, por exemplo, um paciente com glaucoma avançado. A gente vai ter opções, mas vão fazer uma redução da pressão mais agressiva. Aqui a gente tem uma redução moderada da pressão intraocular. A gente tem o YAG laser, a endotomia periférica laser. A gente costuma usar isso no paciente que tem um fechamento angular. Então, são indicações diferentes, com objetivos diferentes. Agora, a ciclofotocoagulação, ela entra na linha dos procedimentos ciclodestrutivos e ela teve também uma mudança histórica na sua indicação. Antigamente, a gente reservava a ciclofotocoagulação já nos pacientes, aspas, terminais, aquele paciente que tem um olho cego doloroso, e a gente quer reduzir a pressão desse olho, independente da restauração da visão, que já não seria factível nesse estágio. Hoje em dia, a gente tem utilizado a ciclofotocoagulação em protocolos mais recentes, como, por exemplo, o slow burn, slow cook, o micropulsado, e a gente tem utilizado cada vez mais a ciclofotocoagulação para, eventualmente, poupar cirurgias maiores, para a gente poder utilizar ela para ter uma redução mais expressiva da pressão intraocular que a gente tem aqui, que entrega uma redução maior, um procedimento menos invasivo do que uma cirurgia. Então,
tem sido utilizado bastante esses lasers, cada vez com mais protocolos e guidelines aplicando eles em glaucomas, no caso do SLT, em glaucomas iniciais, da ciclofotocoagulação, às vezes em glaucomas glaucomas moderados, e eventualmente estão caminhando para uma progressão mais rápida. E a gente tem um tratamento cirúrgico. A cirurgia padrão ouro é a trabeculectomia. A trabeculectomia, ou a TREC, vou mostrar na figura da frente, ela vai criar uma fístula do humor aquoso, da câmara anterior, para o espaço subconjuntival. Então, ela consegue entregar para a gente uma redução importante da pressão intraocular, então, o paciente está com pressão fora do controle, usando terapia máxima, com evolução desfavorável nos exames funcionais e estruturais. A trabeculectomia, ela é o padrão ouro ainda, ela é e vai continuar sendo durante muito tempo padrão ouro, porque é a cirurgia que vai entregar uma redução importante da pressão intraocular. Nós temos os implantes de drenagem, como por exemplo os tubos. Os tubos também estão indicados nesses casos mais graves, em especial nos glaucomas neovasculares, glaucomas congênitos, que não responderam à primeira intervenção. E a gente tem a esclerotomia profunda não penetrante também como opção. Aqui é uma ilustração de como funciona a trabeculectomia. O nome trabeculectomia vem porque a gente faz uma incisão a nível do trabeculado, onde a pinça está apontando essa secção feita aqui, nessa região, aqui, está sendo feita uma secção na região do trabeculado. Após essa secção, a gente vem com um punch e cortamos, fazemos um buraquinho a nível do trabeculado. Depois a gente fecha esse flap com uma sutura parcialmente que permita um fluxo do humor aquoso, e o humor aquoso vai começar a ser drenado dessa região aqui da câmara anterior para essa região aqui continuamente. E aqui vai se formar uma bleb, uma bolha, que a formação e funcionamento dessa bolha é que determina muitas vezes o sucesso da cirurgia. Essa é a principal cirurgia que a gente faz, esse é o padrão ouro. O tubo, ele tem esse formato. Como é que funciona? Essa pontinha, ela é posicionada na câmara anterior, ou seja, ela é posicionada aqui, e o prato, né, essa região, todo o resto do tubo, ele é posicionado subtenoniano aqui nessa região. Deixa eu só posicionar aqui. Ele é posicionado aqui nessa região. Ele fica embaixo da conjuntiva. Então, é uma forma também, é uma opção cirúrgica extremamente eficaz e utilizada também. E nós temos modalidades recentes na cirurgia de glaucoma, são cirurgias minimamente invasivas. Aqui, nós não costumamos indicar essas cirurgias em pacientes com glaucoma avançado, rápidos progressores, ou que precisam de uma redução maior da pressão intraocular. Elas não vão entregar essa redução exuberante, né, da pressão intraocular. Mas a gente consegue muitas vezes combinar com a cirurgia de catarata um procedimento que vai reduzir a pressão. Então a gente pode fazer um bypass trabecular, como a stent. Nós podemos fazer um procedimento a nível da malha trabecular, como uma goniotomia, uma trabeculotomia, como por exemplo o Carup Dual Blade, que é o KDB, uma goniotomia assistida por trabeculotomia transluminal, como o GAT, o Tanito. E a gente pode colocar também dispositivos subconjuntivais que vão auxiliar na drenagem do humor aquoso, como por exemplo o Zen e o Preserflow. Frisando, aqui a gente não costuma usar esses procedimentos em pacientes que têm um glaucoma avançado ou que precisam de uma redução maior da pressão intraocular. Para esse caso, a gente vai usar as cirurgias convencionais. E aqui está o stent, ele vai ser posicionado na malha trabecular, e o KDB, essa pontinha dele é uma pontinha cortante, ela vai entrar, essa pontinha, ela faz uma secção pequena da malha trabecular para aumentar o escoamento do humor aquoso por ali. E o GAT, por sua vez, é um fio de prolene, a gente vai passar circunferencialmente 180 ou 360 graus ali do trabeculado e vai seccionar ele. Bom, e a gente tem terapias que estão sendo estudadas, estão emergindo recentemente. Por quê? Todos esses tratamentos que eu mencionei, eles são voltados para reduzir, basicamente, para reduzir a pressão intraocular. Nós temos linhas de pesquisa, nós temos trabalhos focados na neuroproteção. Se é uma doença do nervo óptico, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, uma neuropatia óptica. Então, tem sido estudado agentes que podem, eventualmente, auxiliar nessa neuroproteção, como, por exemplo, a nicotinamida, que tem trabalhos avançados,
advogando a favor da sua reposição em pacientes específicos. E tem a terapia gênica também, que tem emergido nesse sentido, tanto no trabalho com células-troncos, quanto na restituição, né, de pacientes específicos que tenham alterações que justifiquem a abordagem nesse sentido. Só que aqui nós temos ainda trabalhos um pouco embrionários. O trabalho com agentes protetores, eles estão mais avançados, nós temos linhas mais exuberantes nesse sentido. E o que fica de mensagem para a gente? A importância de classificar o paciente com glaucoma. A gente precisa saber qual é o glaucoma desse paciente. Só falar que tem glaucoma não nos auxilia muitas vezes, em especial o médico que está na atenção primária, ou o médico, psiquiatra, neurologista que acompanha o paciente por outros motivos. Porque, por exemplo, se esse paciente tem um glaucoma de ângulo aberto, não haveria, a princípio, de contraindicação às medicações psiquiátricas que poderiam precipitar um fechamento angular no paciente com glaucoma de ângulo fechado. Então, o médico precisa saber qual é o glaucoma. É ângulo aberto ou ângulo fechado? Costuma ser suficiente essa informação para o clínico. Uma vez de posse dessas informações, a gente vai se atentar aos medicamentos que a gente vai tomar cuidado. Então, corticoides de forma geral, em especial nos pacientes com glaucoma de ângulo aberto, simpático-miméticos, anticolinéticos, derivados da sulfa nos pacientes com ângulo fechado. E lembrar que o tratamento ele é multimodal. Então, tem paciente que vai se beneficiar mais do colírio, tem paciente que vai se beneficiar mais de determinados lasers, tem paciente que precisa ser operado. Mas qual cirurgia? A gente tem várias cirurgias. Então, para cada tipo de glaucoma, para cada estágio do glaucoma, está mais bem indicado determinado terapia. Então, às vezes, o paciente pode fazer mais de um tratamento. Então, é importante a gente saber da existência desses tratamentos e das indicações específicas para cada caso. Bom, se você gostou do nosso conteúdo, convido vocês a continuar nos acompanhando no portal Afya, no Whitebook, nos nossos canais digitais, no Instagram, no YouTube, e fique à vontade para compartilhar suas experiências aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.